Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 até o verso 21. Hoje, pela manhã, pela noite, falaremos sobre santidade na vida, santidade no amor. À noite, veremos os versos 22 ao 25, dando sequência na exposição de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 até o verso 21, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu não sei quantos aqui conhecem a história do Homem-Aranha. O Peter Parker, ele é picado por uma aranha radioativa e ele ganha superpoderes, ele é transformado em um super-herói, né? E pouco antes do seu tio morrer, o seu tio traz uma frase famosa para o Peter, dizendo para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aquilo marca o Peter Parker, o Homem-Aranha, que percebe as grandes responsabilidades que ele tinha, agora que ele tinha grandes poderes. E Pedro fala algo muito parecido com isso, porque nos primeiros versos da Epístola de Pedro, ele fala do que Deus fez por nós, de como o Senhor operou a salvação, usando então as frases no indicativo, mostrando aquilo que Deus fez, mostrando aquilo que Deus operou, nos salvando, nos regenerando. Nós fomos regenerados, nós recebemos nova vida, nós fomos transformados. E Pedro então, ele usa os indicativos para agora apresentar imperativos, as responsabilidades que nós temos uma vez que nós fomos transformados. Nós temos agora responsabilidades, e nas Escrituras Sagradas, sempre na sequência bíblica, normalmente nós temos indicativos seguidos de imperativos, aquilo que Deus fez por nós, seguido daquilo que nós devemos fazer. Nós não fazemos para ser salvos, nós fomos salvos, e então nós vivemos em santidade, e então nós obedecemos. É isso que acontece em Êxodo capítulo 20, quando nós vemos o Senhor entregando os 10 mandamentos para o seu povo. Primeiro o indicativo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu libertei vocês, eu salvei vocês, portanto, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura. E então, os 10 mandamentos, os imperativos. E aqui então, em 1 Pedro, do verso 13 em diante, o texto inicia com um portanto, onde ele está linkando com aquilo que foi dito. Uma vez que vocês foram regenerados, uma vez que vocês foram transformados, uma vez que vocês foram justificados, agora vocês devem viver de acordo com essa santificação. Como devemos viver como salvos? E é disso que esse texto fala. Como nós devemos viver como salvos? Nós fomos salvos, Deus nos salvou para que nós sejamos santos. E é disso que o texto trata. E aí ele começa dizendo: cingindo o vosso entendimento. Cingindo o vosso entendimento. O que quer dizer isso?
É como se o apóstolo Pedro estivesse com a reminiscência de Êxodo capítulo 12, quando, na ocasião da Páscoa, ele diz: você comerá com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Então você vai comer, mas você já vai comer com os lombos cingidos, já preparado para partir. Quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos em Lucas capítulo 12, verso 35, ele diz: fiquem com os lombos cingidos e suas lâmpadas acesas, fiquem preparados. O que Pedro está dizendo? Fiquem com a mente preparada, sim, estejam com o entendimento cingido. E essa palavra, que é cingir, né? Os homens no Oriente Antigo, diferentemente de nós hoje, eles usavam vestimentas longas, né? E quando alguém precisava correr, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que levantar a sua vestimenta, para que ele pudesse estar preparado para ele poder ir mais rápido. Então, o cingir é isso, é quando eu levanto as vestes um pouco, com o intuito de bater em retirada, com o intuito de ter liberdade dos movimentos. Trazendo para a nossa cultura, talvez, uma tradução seria arregaçar as mangas. Então Pedro está dizendo para nós: arregassem as mangas da mente de vocês. Agora vocês vão sair da comodidade e a mente de vocês vai ter que trabalhar. Vocês precisam ter um esforço mental. Nunca devem se contentar com uma fé medíocre, com uma fé negligente. Pelo contrário, a fé de vocês tem que ser pensante. John Stott, ele tem um pequeno livro chamado Fé que Pensa, a Razão que Crê, muito utilizada, pelo menos na minha época, na ABU, pelos estudantes universitários cristãos, justamente procurando pensar a fé, percebendo que a fé ela não é oposta à ciência, pelo contrário. Toda ciência é ciência de Deus, todo conhecimento é conhecimento de Deus. Na sexta-feira nós iniciamos um discipulado com os jovens, e eu estava comentando com eles. Muitas vezes nós oramos aqui antes da mensagem, pedindo a Deus por iluminação, mas nós não oramos no nosso trabalho, como se no nosso trabalho fosse algo diferente, como se Deus não tivesse que nos iluminar para que a gente pudesse também descobrir coisas. Veja, um cientista, quando entra no seu laboratório, se ele descobre algo dentro do universo criado por Deus, é porque Deus lhe dá conhecimento, é porque Deus é quem preparou a sua mente, é porque tudo aquilo foi criado pelo próprio Deus, e tudo que nós fazemos é descobrir dentro do universo criado, para a glória dEle, e isso deve redundar em louvor para Ele. A nossa mente tem que estar preparada para que a gente perceba essas coisas ao nosso redor, e Pedro diz para os seus ouvintes: vejam, vocês foram transformados, agora vocês não têm que olhar para essa realidade da mesma maneira que antes. Vocês precisam enxergar pela fé, cingindo os lombos do vosso entendimento, compreendendo segundo a palavra. Vivemos dias onde há uma grande ênfase nos sentimentos, aquilo que eu sinto, daquilo que eu gosto. E Pedro diz: não é segundo os nossos sentimentos a nossa fé. Vocês passarão por perseguição, e esse é o contexto da carta de 1 Pedro. Eles estavam passando por grande perseguição, grande prova da fé. O seu sentimento seria duvidoso, eles estariam muitas vezes, talvez com medo, em dificuldades, e ele diz: vocês precisam cingir o pensamento de vocês, para não ser movidos por sentimento, mas pela palavra, pela Escritura Sagrada. Portanto, sede sóbrios. Ele continua dizendo: sejam sóbrios. E a palavra grega, assim como a nossa, a palavra sóbrios, ela tem dois significados, tanto de embriaguez no sentido literal, quanto uma embriaguez mental. E Pedro não está falando para os cristãos aqui de uma embriaguez literal. Ele está dizendo de uma sobriedade mental. Vocês precisam estar com a mente de vocês não anuviada, não levada por entusiasmos repentinos, não levada por qualquer vento de doutrina, uma mentalidade que se intoxica com a última moda, com as
modernidades ou com aquilo que vem de falsos profetas. Pelo contrário, que vocês precisam ter uma estabilidade mental, estar com a mente clara em face das tribulações, das angústias, das perseguições. Tenham a mente limpa e esperem na graça. Esperem inteiramente na graça. O que ele está dizendo? Que a esperança de vocês seja a graça de Deus. Que a esperança de vocês seja a presença do Senhor e a salvação que Ele nos oferece, e nada mais nesse mundo. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas fúteis, em coisas vãs. Se nós colocarmos a nossa alegria em qualquer outra coisa que não o Senhor, nós viveremos frustrados, queridos. E Pedro nos exorta: coloquem a esperança de vocês apenas na graça, inteiramente na graça, não dividam a esperança de vocês. Porque é por isso que nós olhamos para a história da igreja e percebemos cristãos sendo jogados no Coliseu, nós vemos cristãos sendo jogados para ser comidos por feras, para serem mortos pela espada de gladiadores, para serem afogados, queimados vivos, e esses homens partiam para a morte com cânticos nos lábios, adorando a Deus, porque eles esperavam na graça, porque os seus olhos estavam na eternidade, e não no aqui e no agora. Eles olham para as misericórdias do passado e enfrentam as dificuldades do presente na esperança de que eles receberão a vitória, a coroa eterna. Porque se Cristo ressuscitou, nós com Ele ressuscitaremos. Nós precisamos olhar para a graça e viver na graça. Pedro continua, agora olhando para o lado negativo, uma vez que nós temos que ter uma mente esforçada para poder olhar para a palavra do Senhor e não anuviada, uma mente sóbria, ele vai dizer como que era o modo de viver antigo. Pelo contrário, o modo de viver antigo de vocês, ele usa um imperativo negativo: não se amoldem às paixões antigas. Vocês não tomem a forma dessas paixões que vocês tinham antigamente. Pelo contrário, tenham uma mente voltada para o Senhor. E essa vida antiga que Pedro diz é uma vida antiga de ignorância. Não cinge os lombos do entendimento. Pelo contrário, é uma vida ignorante. É algo impossível conhecer a vontade de Deus. Nós vivemos dias assim, queridos. Não é só na época de Pedro, os nossos dias são assim, uma vida de ignorância. Porque as pessoas, apesar de dizerem que hoje nós vivemos no ápice, de toda a tecnologia, de toda a ciência, nós temos pessoas que não conseguem saber coisas simples, verdades simples, justamente por conta do existencialismo. Vivemos sem propósito, justamente por conta de não haver verdades absolutas, o relativismo. Então, dizem, tudo é relativo, então eles não conseguem responder questões simples, do porquê existimos, para que existimos. Total incompreensão e ignorância, não importando a quantidade de títulos acadêmicos, ignorantes quanto a questões que a palavra de Deus nos explicita. Platão, comentando sobre o conhecimento de Deus, ele diz: é difícil investigar e encontrar o Criador e Pai do Universo. E ainda que fosse encontrado, seria impossível expressá-lo em termos compreensíveis para todos. O homem que não conhece a Cristo, é impossível compreender ou aprender sobre Deus, ignorante. Mas Pedro diz: vocês não são mais assim. Pelo contrário, o Senhor abriu os olhos de vocês. Portanto, voltem-se para a palavra. Além disso, essa vida que era de ignorância também era uma vida dominada pelo desejo.
Naquela época, assim como hoje, né, Maciel fala de mulheres que tinham chegado a ter 10 maridos. Jerônimo conta que em Roma, uma situação cômica, e parece bem atual, de uma mulher que ia se casar pela 23ª vez, com um homem que, por sua vez, já tinha se casado 20 vezes. E aí ia ter aquele casamento, né? Qualquer semelhança com os tempos de hoje, né? Uma vida dominada pelo desejo. Vivemos dias assim, queridos. Naquela época era muito comum a homossexualidade também, como sendo algo natural, algo normal, levados pela sua luxúria, levados pelo desejo, o desejo desenfreado. Mas o cristão é chamado para ser santo, mas vocês não. Vocês não são levados por desejos, vocês precisam estar sóbrios. Vocês não devem estar dominados pelo desejo, por questões insensatas. Vocês são chamados a serem santos. E a palavra santo aqui, que é colocada para nós, que nós devemos ser imitadores do nosso Deus, nós devemos imitar o nosso Senhor, porque Ele é santo. A palavra hagios tem um significado, na palavra grega, que é algo diferente do comum. Não é comum, é separado daquilo que é comum. Então, o templo é hagios, é santo, porque ele é diferente de todos os outros edifícios. O dia do Senhor é hagios, é santo, porque ele é diferente de todos os outros dias. E o cristão é hagios, ele é santo, porque ele é diferente de todas as outras pessoas. Ele é separado para o Senhor. O cristão é separado para o Senhor. Ele é eleito para uma tarefa no mundo e para um destino, a eternidade. Ele é eleito para viver para Deus no tempo e para viver com Deus na eternidade. Nós somos chamados então a viver em pureza, separados para o Senhor. E ele cita o texto de Levítico capítulo 19. E muitas vezes há incompreensão para nós do significado do que é ser santo. E Levítico 19 nos ensina isso. Porque o que Moisés traz lá para nós? Eu sou santo, assim como o Senhor Deus é santo, nós devemos ser santos. E aí ele começa a explicitar o que é ser santo. E o texto mostra de que essa santidade significa amar o meu próximo, significa o relacionamento com Deus ser restaurado, significa cuidar do estrangeiro, da viúva, do órfão, olhar para os necessitados. O jornaleiro é aquele que recebe por jornada, ele é diarista, então você não deixa para pagar no dia seguinte, você paga para ele naquele dia, e você o remunera de maneira justa, você não toma coisas de pessoas que dependem daquilo, pelo contrário. E na santidade, fala em Levítico 19 da nossa relação com a terra, fala das nossas relações de trabalho. Santidade não diz respeito apenas a orar e ler a Bíblia, mas uma vida santa diante do Senhor. Não basta apenas estarmos aqui no domingo, queridos, e viver o resto da semana como se fôssemos ateus. Ser santos, e Deus nos chama à santidade, é de fato orar ao Senhor para que nos use no nosso trabalho, para que sejamos instrumentos nas suas mãos no nosso trabalho, quando estudarmos, para que Deus de fato molde a nossa mente, para que não sejamos levados, amoldados por esse mundo, pelo contrário, que sejamos inconformistas com esse mundo e conformados pela palavra do Senhor. Se Deus se preocupa com os pobres, com a viúva, com o estrangeiro, com os oprimidos, com questões étnicas, se Deus se preocupa com a terra, com as relações de trabalho, nós também devemos nos preocupar. Nós somos chamados a viver em santidade. Como temos agido no nosso trabalho, queridos? Como temos agido nas relações com as pessoas que trabalham para nós? Mesmo que sejam diaristas, temos oprimido, temos tentado lucrar em cima das pessoas, ou temos abençoado e pago o valor justo, ou até um pouco mais, caso a gente perceba que a pessoa necessita e nós podemos ajudar.
E Pedro continua dizendo como nós devemos viver. Nós devemos viver sabendo que Deus julga as obras de cada um. Então, se nós chamamos de Deus de Pai, é isso que ele diz, se nós chamamos Deus de Pai, ou seja, nós reconhecemos que somos seus filhos, isso necessariamente significa que nós reconhecemos que debaixo da sua paternidade nós temos bênçãos, mas nós temos deveres, e ele é juiz, justo juiz, que conhece as nossas obras. Então, o Davi, meu filho, quando ele me chama de pai, significa que, sim, eu vou sustentá-lo, eu serei o seu provedor, eu vou ensiná-lo, eu vou cuidar dele, mas eu vou requerer disciplina. E às vezes, quando eu digo, eu vou ter que te disciplinar, ele sabe que aquilo não vai ser muito legal para ele. Ele não gosta muito disso. Mas Deus, o texto diz que Deus julga sem fazer acepção de pessoas. Ele julga as obras de cada homem imparcialmente. Nós somos chamados a ser santos. A gente gosta muito da doutrina, da justificação pela fé, porque de fato nós percebemos que não há nada que a gente faça que a gente mereça salvação. A nossa salvação é monergista, não depende do que nós fazemos, é somente Deus quem opera, mas a santificação é sinergista. Depende do que nós fazemos, e Deus há de julgar as obras de cada um. E os cristãos serão julgados, não para a salvação, mas as suas obras serão julgadas. 1 Coríntios capítulo 3, as nossas obras passarão pelo fogo. O que temos feito? O que temos construído nessa terra? Onde estão os nossos olhos? No seminário, uma das coisas mais amedrontadoras para os seminaristas era quando eles tinham que pregar na capela. Porque, mesmo que fossem horários distintos, porque tinha o culto da manhã e o culto da noite, mas às vezes não tinham cultos suficientes para a quantidade de seminaristas pregarem, e às vezes então tinham cultos à tarde para pregar. Pela manhã e pela noite tinham alunos assistindo e 5 professores para avaliar o sermão. À tarde, às vezes tinham pouquíssimos alunos, às vezes só os 5 professores. E o aluno tendo que pregar ali para os 5 professores. Qual que era o medo? O temor. O temor era que esses 5 professores examinavam as diferentes partes, a homilética, a exegese, a teologia do texto, e muitos tremiam de medo por cometer algum erro exegético ou teológico. Mas isso era algo tão pequeno, porque a questão não era que os professores estavam ouvindo. O temor deveria ser porque Deus está ouvindo. Existia um lema na Reforma, coram Deo, que literalmente significa diante de Deus, perante a face de Deus. Esse tem que ser o nosso senso, olhando para esse texto aqui. Nós estamos perante a face de Deus. Isso deve gerar temor no nosso coração. Isso deve nos lembrar que nós somos chamados para ser santos, voltados totalmente para Ele. Pedro continua dizendo, percebendo que somos peregrinos. Então, durante a nossa peregrinação, durante o tempo da nossa peregrinação, percebe, nós não fomos criados para viver eternamente nessa vida, mas Deus nos prepara para a vida eterna. Nessa vida nós somos peregrinos. E a palavra usada aqui é de fato essa morada passageira, essa morada que é temporária. Você já viajou de férias e foi para um lugar que não era sua casa? Você leva muita coisa? Tem gente que leva, né? Tem gente que vai passar uma semana, 4 dias no acampamento, vamos citar um acampamento, mas leva a casa inteira. Mas normalmente a gente leva pouca coisa, só o suficiente para aqueles dias. Lembra do tempo da vossa peregrinação, só o suficiente para esse tempo. Procure ajuntar tesouros nos céus. Eu não estou dizendo que a gente não deve ser rico ou desapropriar de riquezas, não é isso. Mas é reconhecer que essas coisas são para esse tempo e que estão a serviço do Senhor e disponibilizar nas mãos do Senhor para que a gente seja santo com aquilo que temos e não soberbo.
e não usar apenas para a nossa glória, mas que isso seja para a glória do Senhor e para serviço do seu reino, para a edificação do corpo. Se estamos diante de Deus, sabemos que Ele é nosso Pai, nosso juiz, nós somos chamados a viver como estrangeiros em temor reverente, em um temor reverente a Deus. Hoje, no culto, muitas vezes as pessoas têm criado um culto irreverente, algumas igrejas, porque acreditam que, estando na presença de Deus, vale tudo, Ele é nosso Pai. Não, Ele é santo. Nós não somos chamados a inovar na presença do Senhor, mesmo porque, no Antigo Testamento, de forma bem pedagógica, todas as inovações que aconteciam, as pessoas morriam relacionadas ao culto. Nós somos chamados a entrar na presença do Senhor com um coração reverente, certos de que Ele é o nosso Pai, mas com temor. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, purifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor, eu quero andar em obediência ao Senhor, e sabendo que foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, com um temor reverente, mas reconhecendo que nós não fomos salvos por coisas passageiras, mas por algo sem preço, que tem um valor infinito. Nós fomos resgatados, queridos, nós éramos escravos, e é essa palavra que Pedro usa aqui, a palavra que era usada para escravos naquele contexto. Nós éramos escravos, nós estávamos totalmente presos, nós não poderíamos nos resgatar, o preço para o resgate era impagável, não era um preço simplesmente de coisas passageiras, algo ínfimo, o preço era um valor inestimável, infinito, e foi com esse preço que nós fomos resgatados, um valor que nós não poderíamos pagar, o sangue precioso de Cristo. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Se o próprio Deus, o Cristo, morreu na cruz para que nós fôssemos salvos e santos, que nós vivamos nos lembrando disso. Se lembre da cruz, que a nossa mente esteja voltada sempre para a cruz, de reconhecer como nós devemos viver, e tendo a esperança e a fé em Deus, ele termina o texto, tendo a esperança e a fé em Deus, porque Ele ressuscitou Jesus de entre os mortos, e ainda que nós passemos por tribulações, por angústias, por perseguições, ou mesmo pela morte, a nossa esperança não se resume a esses dias, não se resume a estes dias. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós vivemos angustiados, tristes, porque a nossa esperança não está no Senhor, os nossos olhos não estão na eternidade. Essa semana eu estava em São Paulo, e conversando com dois irmãos que eram de uma igreja que nós plantamos lá em Diadema, e eles comentando da dificuldade, das tristezas, das angústias, das provas, e muitas provas mesmo, passando por dificuldades. E aí eu comecei a lembrá-los de qual que é a nossa esperança, porque às vezes a gente pode se perder nisso, de olhar para as dificuldades, para o tempo agora. E Pedro diz, não olhem para isso. Vocês foram chamados para a eternidade. Vocês foram chamados para a eternidade. Nós fomos chamados para a eternidade. Nós devemos viver de acordo com a eternidade. Quero terminar com a história do bambu chinês, que esse bambu, depois de plantado, você por 5 anos não vê nada, apenas um pequeno broto, que por 5 anos não cresce. Você fala, como assim? E aquela angústia, às vezes, de querer um crescimento rápido. Durante esses 5 anos, não é visível o crescimento, mas esse crescimento é subterrâneo, invisível a olho nu, mas uma estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra, preparando o bambu para que ele possa crescer para cima. No final do 5º ano, o bambu, então,
começa a crescer verticalmente, até atingir a altura de 25 metros. Mas para ele chegar a essa altura, ele precisa dessas raízes profundas. Às vezes a gente é imediatista e a gente quer conquistar resultados. O que Pedro está dizendo é: não, queridos. Vivam em santidade, vivam em obediência. Vivam olhando para a eternidade, seguindo a palavra do Senhor. Criem raízes profundas na palavra. Não sejam levados por momentos com a mente anuviada. Pelo contrário, permaneçam firmes no Senhor, crescendo em santidade até chegar à estatura do varão perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos imitar. Que Deus nos abençoe.